Olá, seja muito bem-vindo ao Festa da Firma Podcast, que hoje recebe ele, que começou muito jovem como apresentador de televisão, apenas aos 7 anos. Ele canta, dança, apresenta, hoje é palestrante. Só de o simples fato do meu filho nascer já é uma vitória pra mim, entendeu? O Ceará. É muito difícil, o Ceará. A gente tá fazendo um negócio, entretenimento e tal, mas eu vivo isso de verdade, Ceará. Quando eu vejo um moleque desse, eu não queria falar, mano, quando eu vejo um moleque desse, o Miguel, tem pessoas ganhando dinheiro em cima da fé do moleque, entendeu? Como já ganharam em cima de mim. Com vocês, Yudi Tamashiro. Tamashiro, é isso Acertei mesmo. a pronúncia? Acertou. Significado Tamashiro, cabeça branca, respeito. Cabeça branca. Em japonês. E aí teria uma versão em japonês daquela música do Cabeça Branca? Por aí. Podia ter o karaokê, né? Do Cabeça Branca. Agora, Bom vou demais. falar em cabeça branca, a sua não é branca, que você é muito Mas jovem. tá ficando já, ó. Tem uns cabelinhos brancos por Você aqui falou a sua espalhados. idade ali pra mim agora. 32 anos. 32, é. 32 anos e Vai já... demorar. Eu tô com 20 a mais. Mas você pinta. Eu pinto. A- Eu passo um negócio aqui no Paralama. É bom, né? Eles chamam de tonalizante. Eu não pintei ainda. Um dia pintaram minha barba Meu amigo, aqui. Nessa idade, conseguir dar uma pintada é milagre. Eita, Glória. Glória, aleluia. Amém, irmão. E Udi, cara, você começou com 7 anos. Eu comecei com 7 anos no... Obrigado, Priscila. Comecei com 7 anos no programa do Raul Gil, como calouro do Raul Gil. Lá na Record. Na Então, o época Raul que Gil, o realmente, Raul... ele é o descobridor de talentos. Que Com certeza. a Maísa Silva, que tá na Sim, Globo, sim. ela também começou no Raul Gil aos Exato. 3. Exato. Aí o aos Silvio, 3. muito esperto, inteligente, É. aí vem pra cá, foi pro Exato, SBT e ela exato. estourou, né? Eu Quem comecei foi que com... te descobriu? Tenho curiosidade de saber quem foi que te descobriu. Foi uma mulher chamada Maria José. Eu sou da Baixada Santista, né? E ela me descobriu no Horto Municipal de Santos. Sabe, Aliás, fazendo por falar aquelas... em Baixada Santista, eu quero Sim. mandar um abraço aqui para meus amigos do Grupo Mendes, Aham. Paulo Mendes, Alex Mendes, a Karina Mendes, que é o pessoal lá de Santos, deve conhecer, sim. são meus amigos. Legal. E é bacana você estar falando isso. Eu quero o Grupo Mendes aqui, hein, no Festa da Firma Podcast. Agora me fala, você é santista? Corintiano. Não, Corintiano, você não. mas eu Peraí, nasci agora- em Santos. Tá, peraí. Agora Eu falei já santista porque revelei nasceu porque em nasci em Santos. Santos. Aí você já foi pro futebol. É. Eu tenho um amigo também que ele é de Santos, mas ele é Corintiano. que é o César Martins. Na verdade, ali na Baixada Santista, a orla da praia é santista. Mas um pouquinho mais pra dentro, todo mundo é corintiano, né? Todo mundo é corintiano. Comunidade. Porque a Baixada Santista, as pessoas acham que é só a orla. Mas a grande parte mesmo tá lá pra dentro, né? E Agora- eu vim de lá de dentro também, de São Vicente. Eu tô curioso assim, você falou que foi a Maria José Maria José, que te descobriu ela... lá em Santos. E como é que você Isso. chegou no SBT? Foi assim, o Ceará, eu nasci em Santos, mas fui pro Japão. E morei no Japão até os meus 5 anos de idade. Quando eu voltei pro Brasil, eu tinha uma dificuldade gigantesca de me comunicar. Porque eu não falava nem tão bem o japonês, nem tão bem o português. Eram duas línguas dentro da minha cabeça e o meu jeito era bem de japonês, né? Esse né, por exemplo, é do japonês, O né? japonês fala, né? Muito, muito. Todas as pessoas ficam, você fala né demais e tal. Mas é porque meu pai sempre falou né, meu avô sempre falou né, meus primos sempre falaram né. Tipo assim, é como se fosse uma gíria, um sotaque, sei lá. Era igual o Pelé que falava. Olha, entende? Entende? Então, entende. exato. É um vício de linguagem. É um igual vício, o tá, exato. Tá. Mas É. eu não sabia que o né Japonês. era japonês. É japonês. E aí, conta aí, tô curioso. E aí eu voltei com essa dificuldade, né, de fala, né? Agora complicou. Agora vai ficar o né. Era igual o Dinho, vocalista do Ouro Preto, que fala, cara, o show tá massa, cara. Mandava... E aí, conta. E aí eu desenvolvi alguns tiques dentro de mim quando criança, que eu ficava me batendo, minha mãe não entendia o que estava acontecendo com a criança, né? Ela levou até o médico e o médico falou,
ele tá querendo expressar algo. Só que eu acho que quando ele expressa, não sei se ele tá. Na época nem tinha bullying, né? Se alguém tá zoando da cara dele e tal. E meus primos, eles zoavam muito, porque o meu jeito era bem de japonês, sabe? Eu saía na rua catando lixo, eu saía baixando, aí é um jeito bem de criança japonesa de 95, sabe? E minha mãe falou assim: o que que eu faço então? Para essa criança tem que soltar isso, tem que desenvolver. Aí o médico falou: coloca ele em atividades, né? E aí me colocaram na aula de dança, aula de canto, teatro, o karatê, um monte de coisa. E eu me encontrei na dança. Minha mãe, ela foi pro Japão juntar dinheiro para montar uma escolinha infantil. E eu estudava na escola da minha mãe. E ela fazia vários eventos pela Baixada Santistas, no Horto Municipal de Santos. Então era festa da uva, festa do morango. E aí eu falei assim, eu não, né? Minha mãe falou, vou colocar esse menino pra dançar e cantar no palco. Eu fui lá e dancei e cantei. Aí uma mulher olhou e falou assim, opa, um japonesinho nessa idade, Um Pikachuzinho. cantando e dançando, vai ser um negócio diferente na televisão, né? E era eu e a minha prima, Emily. A gente dublava Sandy Júnior, só que eu japonês e minha prima japonesa também. Ah, não acredito. Então, tipo assim, foi muito diferente. E aí, quando me levaram pro Raul Gil pra fazer o teste, eu fiz 1, 2, 3. No 9º teste eu passei. E aí, o Raul Gil, quando eu entrei no ar, eu fiquei 2 anos no programa do Raul Gil, sem perder nenhuma etapa. E do Raul, surgiu uma outra oportunidade no SBT, um programa de calouro também, chamado Código Fama, que era apresentado pelo Celso Portiolli. Eu fui, participei desse programa, fiquei pra final, não ganhei. Quem ganhou esse programa foi a menina que apresentou comigo o programa Bom Dia e Companhia, a Priscila. E aí o Silvio Santos olhou e falou assim, eu gostei desse menino, ele tem alguma coisa diferente, eu quero ele para apresentar o Bom Dia e Companhia. Aí minha história se inicia na televisão. O Silvio sempre visionário, né? Ele enxergava o que as pessoas não enxergavam, né? Exato. O teu diferencial, porque você era uma criança elétrica, né? Sim. Você acha que isso ajudou na dança? Porque você faz os breaks. Ajudou. Ajudou. Como chama aquela dança de rua? Street dance, né? Hip hop. Hip hop. E você, eu já vi você dançando, cara. Sim. Aliás, você fez aí um reality show de dança, não fez? Fiz do programa da Xuxa, o Dance Brasil. Ah, o Dance Brasil. Eu ganhei, Você ganhou, cara? Que legal. Ganhei. E o mais legal que, acho que foi a minha penúltima apresentação, foi eu dancei a música do Michael Jackson, só que dançando salsa na música do Michael. E aí o pessoal da BBC lá de Londres, eles vieram pro Brasil e conversaram comigo. Meu, você se destacou muito, o pessoal lá da BBC pirou e tal, acharam incrível. Eu falei, que bom. Aí eles perguntaram, né, você é dançarino mesmo? Aí eu falei, sim, aí eu falei, né, meu histórico, eu participo de campeonato, já participei de vários e tal, e aí eles, tá, entendi. Você é dançarino, né? Não é Dançarino. bailarino, tem uma diferença. Você já nasceu com dom formado em balé clássico, Claro, tá. né? Eu fiz balé também. Na minha infância, só que eu não me aprofundei, né? Agora, na cultura hip hop, eu me aprofundei mesmo, mas tudo na minha vida, o Ceará, sempre foi para vencer barreiras e também de uma forma de eu me expressar um pouco melhor, porque eu tinha uma certa crise de identidade, porque aqui no Brasil eu sou japonês e no Japão eu sou o gaidin, eu sou o brasileiro, né? Então eu nunca, eu falava assim, meu, o que eu sou? Será que eu sou brasileiro? Eu sou japonês? Não, você misturava as línguas, né? Não sabia. Eu misturava as línguas. Aí eu não sabe quem é. misturo a minha fisionomia, porque no Japão as pessoas já sabem que eu sou de fora, olhando pra minha cara. Você faz terapia, Yudi? Isso já foi resolvido. Mas com você mesmo no espelho ou você tem um profissional que cuida de você? Isso já foi resolvido. E aí eu na escola, por exemplo, as pessoas sempre me zoavam, sabe? O japonês, eu queria jogar bola. Aí o pessoal, não, o japonês não sabe jogar bola. Aí eu, caramba, mano. Aí vamos mijar, não, japonês tem peru pequeno. Não sei o quê. A vida inteira sofrendo bullying, sabe? Por conta dessas coisas. E você levava isso a sério, ficava triste, ou você fazia piada também respondendo os caras? Vai você e seu eu usava disso como combustível para eu poder evoluir como pessoa. E, de repente, eu dentro da escola, surge
um professor de dança, ele vai até a escola e apresenta um projeto que acontecia lá na Baixada Santista, que tirava a molecada da rua para conhecer a cultura do hip hop. E quando eu entrei, né, nesse projeto, né, social, eu entrei lá e vi, só tinha eu de japonês, mas tinham outras pessoas que quando esse professor começou a explicar um pouco mais da cultura do hip hop e com aquele discurso dos excluídos por conta da sua pele, de ser negro, por conta enfim, de todo o preconceito que eles carregavam, eu virei e falei assim, pô, eu sofro isso inverso, porque eu sou o diferente aqui, tá ligado? Mas o que surgiu dentro de mim foi uma vontade extrema de provar para aquelas pessoas que eu também era capaz de fazer aquilo, entende? Então, assim, os anos foram se passando, eu fui me aperfeiçoando na dança, ao ponto de ter campeonato, as pessoas me ligavam e falavam, chama lá o japanego lá que ele vai resolver aqui nos racha de dança. E aí eu comecei a me Você envolver... é um japonês meio de Okinawa da ilha, mais Sou de bronzeado. Okinawa. De Mais Okinawa. bronzeado. Não, mas os brasileiros passaram a me respeitar pela qualidade da evolução na dança, entende? Então você passou a ser mais respeitado pelo que eu fazia, não na pelo que eu dança. era. Mas você é muito facetado, cara, porque você apresenta bem, se comunica bem, canta, né? Produz, Mas dança. a fala foi desenvolvida, né? Você tinha dificuldade na tinha fala? Muito. Você tem alguma coisa de dislexia, hiperatividade? Não, eu tinha mesmo... o medo, ele dificulta muito para você expressar o que você tá sentindo, né? Então, como eu tinha essa dificuldade de toda vez que eu ia falar algo, as pessoas riam da minha cara, eu me travava, entende? E essa é a dificuldade de várias e várias pessoas espalhadas por aí. Mas... por uma necessidade de ver uma transformação de vida, não só minha, mas da minha família, em questão de social mesmo, eu morava numa comunidade em São Vicente, né? E eu, de repente, conquisto uma oportunidade ali no SBT, onde eu poderia mudar não só a minha vida, a vida da minha família. Minha mãe era professora, meu pai era feirante, e eu, dentro daquela realidade, eu queria uma mudança, né? A primeira vez que eu vim para Alphaville foi para ter uma reunião com o Celso Portiolli. E quando eu chego em Alphaville, eu falo, existe um lugar assim? Eu não sabia, eu só via isso no DVD Black Total, que mostrava o 50 Cent mostrando as mansões, os carros, de repente eu olho uma outra realidade. Não tinha internet, não tinha essa facilidade de você conhecer o que tinha no mundo, né? E aí foi quando eu falei, não, eu quero mudar a minha vida. E mudou a vida. E essa é a minha oportunidade. E ali, graças à oportunidade do SBT, eu comecei a conquistar um passo de cada vez, né? E aí eu soube que você, por gostar tanto disso, né? Ficou encantado lá com Alphaville. Você deve morar em Alphaville ou na região. Uhum. Mas você também está trabalhando com empreendimentos, não é isso? Trabalho em Algarve. Na verdade, Você estava no Algarve, Portugal? Portugal. Tá. Eu sempre na correria aqui no Brasil, eu nunca tinha um tempo para eu descansar. E também, agora, eu prego muito nas igrejas, eu tenho uma vida exposta, e digamos que o pregador tem uma vida tipo político, assim, exposta, e todo mundo cobrando o resultado e o que você está fazendo e o que você não está fazendo, né? Ao ponto de eu estar na praia, tomando um suco de maracujá, que eu não bebo mais, porque eu já tive vários problemas com bebida, e a pessoa tá passando na minha frente, pega assim o suco, o meu suco tá na mesa, ela pega e faz assim, ó. Ah, tá, achei que tava bebendo. Aí pega e sai assim. Tem isso, esse julgamento na praia? Tem. Aconteceu isso, eu fiquei, tipo, sem assim, eu falei, mano, não acredito que tá acontecendo isso. Mas você falou que prega na igreja, você também é pastor? Não, eu sou evangelista. Qual a diferença para o pessoal entender que está nos ouvindo e nos vendo? A diferença de pastor e evangelista. E depois eu quero saber a sua opinião do pastor que viralizou agora, que fala em várias línguas. Sim. Você, no começo da sua infância, tinha dificuldade de falar japonês, português, você misturava aí. E ele fala a língua dos anjos. Mas me fala aí, qual a diferença de evangelista e pastor? Tá, completando o raciocínio e fazendo as pessoas entenderem, o pastor, ele cuida de vidas, né? O pastor, ele fica ali na igreja cuidando de um lugar e de pessoas, e o trabalho do pastor é cuidar das suas ovelhas, né? Cuidar literalmente como está na Bíblia. Exatamente. Tá. Agora, o evangelista, ele vai, prega para aquele povo, traz as boas novas, traz aquele calor, aquele fogo novamente para a igreja e vai embora. Japão já foi evangelizar? Várias vezes. Ainda fala japonês? Não. Não consegue evangelizar em japonês? Não, mas eu prego no Japão e outras pessoas... Pra comunidade. não, para japonês também.
Para japonês também. Japonês lá que fala português ou para japonês? Que fala japonês. Aí, Mas tem a tradução na, simultânea? na igreja sempre tem alguém que fica ali do meu lado traduzindo ou é direto no fone, que as pessoas já ficam E com o quando, fone recebendo. e quando você fala em línguas, não sei se você fala, como é que a pessoa traduz? Eu já falei em línguas, mas Mas não isso é o não Espírito Santo? é o Espírito Santo, mas eu não falo em línguas assim, eu vou falar em línguas e pronto, acabou. Você Entende? recebe. Tem Porque gente que força demais. e parece que é a mesma palavra, repetindo, que eu sou muito observador. Sim. Não estou nem brincando com isso, mas eu entendo muito que tem som de SH, de X, barás, zabarabere. Uhum. Então, tem alguém que consegue traduzir isso Tem ou gente que não? consegue traduzir. Tem gente que consegue traduzir. Mas assim, da forma que a gente vê na internet, não é bem assim, sabe? Eu acredito em grandes milagres, eu acredito em línguas estranhas, eu acredito tudo isso. Só que num culto onde acontecem 20, 50 milagres, é muito difícil. Porque nem na Bíblia, se você pegar ali, foi tão rápido assim, tá ligado? Então, esse pastor, atenção, o pastor Mirim aqui, na nossa TV, no nosso telão. Eu sei qual que é, o pastor Miguel. Você sabe, eu não conhecia, eu conheci hoje que a produção me mostrou. Ó, aqui, ó, o pastor. No país, vocês vão pensar, of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smile. Porque a bandeira da América rola sobre vocês. Eu tava nos Estados Unidos agora, eu tava pregando lá em Los Angeles, e eu perguntei pra um americano, né? Eu mostrei o vídeo. Aí ele falou, eu não entendi o que ele falou. Ele falou inglês? Aí eu falei, sim, falou a sua língua aí. Não entendi, não fez sentido uma coisa com a outra. Isso vira meme? Mas assim, ó. Você acha que ele é um pastor mesmo? Ceará- Qual a sua opinião sobre Ceará, ele? deixa eu te explicar um negócio. Há 9 anos atrás, eu tava sem emprego, eu tava com a minha vida destruída, eu tava afundado em bebida, morando em Alphaville, mas com uma BMW que não abria uma porta, tava sem dinheiro pra nada, cheguei, tipo assim, no zero, eu gastei tudo que eu tinha na minha vida. E aí, quando eu tava no fundo do poço, a gente diz que a graça me alcançou, eu entreguei minha vida a Cristo, foi a minha última tentativa. Eu cheguei na igreja e falei assim, eu não tenho mais força, porque eu era uma chacota para todas as pessoas, assim, do meio artístico. As pessoas que me viam em alguns lugares era reto, só que as pessoas que me acompanharam sempre foi o talento desperdiçado, sabe? O moleque tinha todo o talento da vida, teve todas as oportunidades e ele acabou perdendo tudo, né? E eu, de fato, perdi tudo. Por que você perdeu tudo e como você perdeu Eu perdi tudo? tudo por conta da noitada. E de conflitos internos também. Eu trabalhava, vocês trabalhavam bastante no Pânico. É. E eu trabalhava, eu todo dia acordava 4 horas da manhã. Perdeu a infância, Eu você acha? perdi a infância, perdi a adolescência. Eu trabalhava das 6 horas da manhã até 3 horas da tarde, ao vivo. E depois a gente gravava merchan até 6 horas da tarde, de segunda a segunda, entende? Entendi. Então, assim, chegou um momento da minha vida, nos meus 21 anos, eu pedi minha demissão do SBT. E fui viver. Você pediu Eu pra pedi, ser demitido? eu pedi. A Silvia, uma vez ela fala do Silvio, que ele me mandou embora. Sim, ele me mandou embora, mas me contratou novamente de novo. Só que chegou um momento que eu não tinha mais forças. Eu não conseguia mais trabalhar e ter a mesma rotina que eu tava durante 10 anos. Eu fiquei 10 anos fazendo isso. E aí eu fui pedir minha demissão. Foi tempo de 3 anos para eu me afundar totalmente. Ao ponto de eu chegar num restaurante, passar o cartão e o dinheiro acabar. Assim, não tinha mais nada. Você A minha acha mãe que só por ter tinha. começado muito cedo, você acha que muitas crianças passam por isso? Tipo, Macaulay Culkin, né? Tantas crianças que E começaram... não tá longe do No que a Brasil- gente vive. no No Brasil, Brasil, você conhece um monte. Muita gente passou por isso, É. né? Isso, A gente não precisa citar nomes, mas se a gente for mais profundo no particular de pessoas que a gente conhece, tiveram vários problemas. Assim você como acha que eu. foi isso? Eu tive muito. Você perdeu a tua infância, como você falou, a tua adolescência, e você era sobrecarregado Ceará, com a responsabilidade quando eu de apresentar saí um do programa? SBT, Ah. eu transformei a minha casa num parque de diversão. Então eu construí uma pista de skate na minha sala, eu grafitei a casa inteira, eu queria viver uma infância e uma adolescência que eu nunca tinha vivido, entende? Só que o que acontece? O tempo já tinha passado, eu não era mais uma criança. Você já estava com seus 20 e poucos anos. Eu já tava com meus 20, 21, 22 anos. E assim, aí eu sempre namorei a Camila, a pessoa que estava comigo desde o começo da minha carreira. Eu separei dela e comecei a gastar, ao ponto de secar. Secou a fonte. Só que eu não conseguia mais trabalho, ninguém queria me contratar mais. E quando me contratava, eu estava tão afundado em bebida que eu nem aparecia pro trabalho, entende? Então eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a fazer show em circo.
Circo de comunidade aí. Eu nunca ouvi falar isso. Você passou a fazer show em circo? Circo, Mas o que você circo. fazia no circo? Dança? Eu cantava, Globo da eu fazia 3 sessões por dia e cantava ali pra... a pessoa entrava ali. Porque, E morando em Alphaville? morando em Alphaville, A tua casa a é casa é própria? minha, a casa é própria, entende? Mas se você não tem dinheiro pra manter, você tem que fazer coisas. Oi, Eu há comecei... quanto tempo isso, mais ou menos? Há Isso 9 daí anos? faz... isso, 9 anos. há 9 anos. E aí eu comecei a fazer circo. E o Dedé, você trouxe, eu fiz circo com o Dedé. Ele veio Eu fiz o circo com aquele cara que falava que o que, rapaz. Ah, o Eu fiz Marquinhos. o Marquinhos, eu fiz circo com todos esses caras. E eram circos que, assim, as pessoas pagavam 4, 5 reais pra me ver. Só que isso, no começo enquanto as pessoas lembram de você, é muito bom. Depois, eu lembro muito bem, Ceará. Teve uma vez que eu peguei, assim, a cortina do circo, eu abri assim, tinha 3, 4 pessoas pra me assistir. E eu falei, o que eu fiz com a minha vida, né? Então você está dizendo aqui Eu pra tô- gente que você chegou próximo a Jesus, você foi pela dor. Você não foi pelo amor. Aí eu fui Você acha vivendo que é culpa todas mesmo essas de quem? coisas, e eu fui me afundando cada vez mais. Comecei a fazer show em puteiro, comecei a fazer show nos bares em Como é São que era o Paulo. pagamento em puteiro? Era em dinheiro, Era em espécie, dinheiro, ou mas você ficava ganhava ali de outra mesmo. forma? Eu Hã? ficava ali mesmo. Gastava o Ficando. cachê inteiro ali. Gastava tudo ali mesmo. Você estava num caminho obscuro, né? Que o pessoal fala. Tava. E aí eu lembro muito bem, eu fui fazer um show no bar do Henri Castelli, que O fica Henri no Henri Castelli, É, que também gostava. o monstro. Ele é pegador, hein? Ele é pegador. Aí eu fui fazer show num bar do Henri Castelli. Quando eu cheguei na porta do bar, tinham 3 meninos me esperando na porta. E falaram assim: Deus mandou a gente parar aqui e falar pra você entregar sua vida a ele ou vai ser tarde. Aí eu falei assim: não, eu sempre fui do candomblé, né? Minha família tinha centro. E assim, a família toda do centro. Minha mãe recebia em casa, sempre acontecia essas coisas. E aí eu entrei no bar. Nessa que eu entrei no bar, eu comecei a beber, e os crentes lá. Quando acabou, eu fui conversar com eles. Aí nessa que eu fui conversar com eles, Deus quer que você entregue sua vida a Ele. Eu falei, eu também amo a Deus, eu amo vocês, é isso. Da Bíblia. Peguei a Bíblia, joguei no carro e fui embora pra outra balada. Saí de lá, fui pra minha casa, levei todo mundo que tava na balada pra minha casa. E a festa rolando, bicho pegando. O que aconteceu naquela noite, meus pais pediram pra eu não compartilhar e, em respeito a eles, não compartilham. Mas foi um susto, assim, pra minha vida. Foi a primeira vez que eu senti medo de algo que estava acontecendo na minha vida. E quando eu dormi, acordei, a Priscila, que apresentava o programa comigo, me manda uma mensagem. Falando a mesma coisa que aqueles meninos tinham falado. Ó, Deus quer falar com você e tal, tal, tal. Eu falei, Priscila, eu também te amo, obrigado. E isso foi de manhã. Quando foi à tarde, o Dodô, iluminador lá do Bom Dia e Companhia, apareceu na minha casa e falou, você vai fazer o quê à noite? Eu falei, ô Dodô, tá acontecendo isso na minha vida, tá complicado. Ele falou, vamos no Bola de Neve? Eu falei, Bola de Neve é igreja, eu não vou, mano. Não, vamos lá, mano, vamos lá. Aí eu falei, mano, não vou. Não, vamos, vai ser legal e tal. Aí então eu fui. Quando eu cheguei lá, o pastor tava falando tanta coisa, eu achei que tava falando pra mim. E é normal isso acontecer. Só que pela primeira vez na minha vida, eu senti que eu tinha sido ouvido, sabe? E assim, por você ser artista, você é escutado por muitas pessoas. Assim como você tá me escutando, outras pessoas estão me escutando. Mas de verdade mesmo, nunca senti que eu tinha sido ouvido da forma que eu fui ouvido naquela noite. E aí eu falei assim, se o Senhor for tudo isso que esse pastor tá falando, eu entrego minha vida ao Senhor. Saí da igreja com um negócio diferente. Passou uma semana. Eu fui lá pro centro, lá na Praia Grande, para conversar com a minha mãe de santo. Aí eu cheguei na frente dela e falei, mãe, eu quero voltar para minha ex-mulher, que eu já tinha sido noivo da minha atual esposa. Eu quero voltar pro meu trabalho. Eu quero minha vida novamente. Aí ela falou, eu não tenho como fazer mais nada pela sua vida, porque tem algo maior cuidando da sua vida agora. Aí foi quando eu falei assim, pô, eu depositava toda a minha esperança aqui nesse lugar. Eu passei a minha vida inteira fazendo o trabalho. Eu vi a minha mãe, eu vi meu pai, eu via todo mundo aqui junto comigo. E como não é possível um negócio desse? E aí eu saí de lá entendendo que eu poderia me conectar diretamente com Deus. E ali, Ceará, não foi só na minha vida. Foi assim, a minha prima, que era mãe de santo, tinha acabado de fazer o santo, raspado a cabeça, e ela se converteu também. Meu primo, que estava na cadeia, o Júnior, se converteu também. Meu outro primo, Guinho, que foi internado, se converteu Todos também. japoneses? Não, da parte tudo da minha mãe. Tá. Da parte do meu pai também se converteu. Não uma grande parte, mas uma boa parte também tá crente. E você dizendo aqui pra mim, então, E ali... a fé influencia hoje
as suas decisões profissionais, Tudo, pessoais? em tudo, tudo. Ceará. Aí eu fiz uma escolha. Eu falei Ah. assim, eu não vou entrar mais em nenhum trabalho que não esteja dentro dos meus valores, dos meus princípios, né? E eu comecei Parou de beber. parei de beber, parei de fazer tudo o que, não, que eu estava estudando que não era o certo para minha vida. E aí eu deixei de fazer vários projetos, entende? De publicidade, de trabalho na televisão, e eu falo abertamente. Eu passei agora num podcast lá no SBT, eu fiz o piloto do Programa Livre, e assim, eu abri o meu coração para Daniela Beruti e falei, Daniela, é isso. E eu falei com outro menino, não, Yudi, você passou aqui no teste para fazer o podcast. Eu falei, eu não senti paz no meu coração. Porque Você vive de que hoje? Você vive de palestrar? Você vive dessas Eu vivo- evangelizações eu que vivo você de- faz? o meu carro... Do lado imobiliário que O você que eu tem. pago, Ah, eu pago as minhas contas são as palestras, que eu cobro Pode falar o valor, preço ou não? um valor legal de 30 a 40 mil. Você cobra 30 a 40 40 mil mil para dar reais palestra para palestrar. na igreja ou Não, empresas? não, empresas. Empresas. Então, tipo assim, tem vários eventos de coaching, né? Tá. Vários. E você Eles me mesmo encontram... fecha ou tem empresário? Não, tem uma assessora, ela fecha pra mim. E aí, o que que acontece? Eu vou lá e falo sobre a minha vida. Durante que eu uma fiz, hora é uma e coisa agora eu motivacional. É motivacional, mas eu também trago o espiritual e coisas que funcionam na minha vida. Hoje eu sou empresário também. Aí eu volto a falar hoje o que eu pago as minhas contas. Palestra, ok? Palestra e tenho empresas também. Ao longo desse tempo, eu abri uma empreiteira no Japão, onde contrata pessoas para poder trabalhar para grandes empresas lá. Aí agora, no caso foi uma necessidade eu encontrar Algarve, que é no sul de Portugal. Eu fui até lá a convite do Leandro, que é marido da Gabriela Rocha, uma das maiores cantoras gospel do mundo. Eu fui, conheci e tive um tempo de qualidade, coisa que eu não tinha no Brasil. Até mesmo em Alphaville, eu não tenho mais. Qualquer lugar que você for lá, tem vários coaches espalhados. Ah, você quer que eu te ajude? Você quer fazer? É um interesse Tem uma 24 concorrência horas. dentro de Alphaville, né? Não é nem questão de concorrência, é questão de uma necessidade que as pessoas saem de um lugar e acham que vão prosperar de qualquer forma ali e transformam todo um ambiente que antigamente era de aposentados, né? Agora não, é de oportunidades. Então, assim, eu fui até Algarve, eu conheci, eu consegui descansar. Ter um tempo de qualidade com a minha família. E aí foi quando o Leandro falou assim, por que não a gente oferecer para outros artistas, outros palestrantes, outros empresários, outras pessoas que têm um poder aquisitivo legal para poder fazer uma compra. E aí foi quando eu comecei a fazer. E comecei a vender casa trabalha em imóveis Algarve. De alto padrão. De alto padrão. De alto padrão. E você Mas é assim, sócio dessa empresa. eu sou um dos donos dessa empresa. Nós fundamos faz 2 meses. Então, Nós já fizemos... Há 9 anos você estava quebrado, Quebrado. passando dificuldade financeira, no mundo da bebida, da farra. Isso. E de 9 anos para cá, sua vida mudou. Hoje, Mudou. Yudi Tamashiro, você está rico? Hoje eu estou ganhando praticamente, ou até melhor que na época do Bom Dia e Companhia. Não havia sabedoria. Não havia sabedoria. E outra, a Você forma era que... muito jovem, né? Tua família não tinha ninguém Não tinha estruturado. empreendendo, Não tinha estruturado. E outra, naquela época, ô Ceará, você lembra muito bem o que... Até que eu era um pouco malandrinho, assim, eu fechava algumas coisas por fora, tipo assim, todo dia tinha o Bom Dia e Companhia. Então eu colocava a camiseta da Hat Boy, por exemplo. E por exibição eu ganhava R$2.000 por aparição da camiseta. Sem o comercial Então, do SBT saber. sem o comercial do SBT saber. Então eu já ia botando no meu bolso, entendeu? Legal. Só que chegava à noite eu gastava os R$2.000, entendeu? E aí então, você já conversou isso com a Dani Beirute, que você fez um piloto lá agora, né? Não, eu fiz. Não, mas eu não... Ela tá sabendo agora aqui, O quê? Lá dessas que coisas você que aconteciam? colocava essas Não, camisas? isso daí todo mundo já sabe. Já sabe? Não, eles já sabem porque o Lázaro veio aqui, né? O Lázaro do Carmo Júnior. E eu fui também no Padrinho, que é o podcast dele, fui lá na casa dele, muito bacana. Então, ó, O Lázaro foi um dos primeiros a vir aqui. só pra você... Abraço, Lázaro. Pra você entender, ô Ceará, eu comecei a entender que eu sempre tive bons contatos. O meio artístico, ele nos proporciona isso. Relacionamento. Só que eu nunca tive um produto do nível dos contatos que eu tinha. Agora eu tenho. Entende? Então agora você, agora, tem várias frentes. por exemplo, eu fui no movimento do Lázaro lá e através do Raduan, através dos contatos que a gente tem através do Leandro, nós oferecemos pro Lázaro, ele tem a turma dele, ele vai levar 70 empresários para Algarve.
Onde a gente vai Casa proporcionar... lá em Algarve, a casa de alto padrão. começa, de alto padrão, começa 3 milhões de euros. 3 milhões de euros. 3 E aí milhões de você euros. tem uma porcentagem de quanto nessa sociedade, nessa venda? Depende muito, por quê? Porque depende daquele que tá, você vai angariar uma casa, Então lá, você você vai é um pegar uma corretor, casa. Você é um corretor. Não, eu sou o dono da imobiliária, Você é um eu não empreendedor. faço esse trabalho. Tá. Hoje, a minha função dentro do, é muito bem separado. Tem um sócio que é português, certo? Que ali ele entende tudo ali do terreno português. Tem o sócio, que é o Leandro. O Leandro, ele lidera muito bem, ele Aliás, sabe... Tem muitos empresários portugueses que criaram muitas coisas, você sabe disso, né? Eles inventaram, por exemplo, o limpador de para-brisa. Ah, é? Aí o brasileiro aperfeiçoou, colocou do lado de fora do carro. Tem também, eles inventaram... sabia que o trio elétrico foi inventado lá em Portugal? Sabia não. Foi inventado em Portugal o trio elétrico. Não. Adaptaram no Brasil, porque lá não deu certo, que cada curva que fazia, a tomada saía. Não, brincadeira, um abraço a Portugal. Já tive 15 dias em Portugal, Não, tenho amigos portugueses, mas eu não vou deixar de fazer piada, porque eles também sacaneiam com os brasileiros. Sim, mas os o meu, kits. o meu trabalho ali da empresa, o Ceará, é justamente apresentar para as outras pessoas. Então você é o cara do relacionamento. Eu sou você faz um a Dória, ponte. né? É um Dória. Eu também faço isso, eu acho que é legal, acho que todo mundo tem que ganhar, porque o sucesso, sempre falo que é multiplicar, somar e saber dividir. Sim. O cara que é egoísta, o cara que é ganancioso, esse aí não vai pra frente. Mas o ambicioso, que é aquele cara que quer trazer ali a galera para somar, multiplicar Exato. e dividir, como eu falei, com certeza vai dar certo. Você vende mais imóveis lá ou você também vende aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Lá em no Brasil. Alphaville. Lá em... Ó, nós estamos 2 meses com a Ah. imobiliária. Em Portugal, nós fizemos 2 vendas. Uma para uma peruana e a outra para o inglês, né? E aqui no Brasil, nós fizemos 6 vendas. Entende? E a empresa Só só que- tem 2 meses? 2 meses. 2 meses. Aí o Lázaro do Carmo Júnior entrou de parceiro. Não, o Lázaro ele vai levar os empresários Tá. lá da equipe dele para conhecer Algarve, porque Algarve eles falam que é o paraíso do inglês, entende? Algarve eu não conheço, mas é muito bonito, né? Ô Ceará, Eu fui. Algarve foi onde o Ayrton Senna morou, Eu sei, ele entende? teve a casa lá, né? E a casa, e tanto que uma das avenidas mais caras da Europa se chama Avenida Ayrton Senna, que fica em Algarve, no Quinta do Lago. Inclusive, nós conseguimos uma entrevista com a presidente, com a diretora lá do Quinta do Lago, para realmente contar as histórias do Ayrton Senna. Então, quem descobriu, de fato, Algarve foi o Ayrton Senna, entende? Legal. E o interessante é que os brasileiros não conhecem Algarve. Aí vocês falam que o Ayrton Senna tem casa lá, que ele descobriu, Tem até e é mais fácil vender para um cara também que é fã do Ayrton Senna. Do que é um Ayrton dos ídolos do Brasil. O Yudi, mudando um pouquinho aqui de assunto, a gente Sim. estava falando daquele pastor, né? Eu queria depois Sim. voltar àquele assunto da imagem do pastor. Coloca mais aí, o pastor. Dá para colocar mais uma vez aí o pastor falando em línguas? Porque para a galera que ligou agora aqui o podcast, nós temos vários cortes. Aliás, você pode nos seguir aí nas redes sociais, né? E também nos acompanhar no YouTube. Olha, no YouTube. Prova, deixa eu quer ver fá, deixa eu ter fá, deixa eu prevar. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pensar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Porque a... O cara riu, parou aqui. Dá um pause aqui. Esse rapaz aqui riu. Não sei nem quem é. Ele riu. Ele riu, Brasil. Ele riu. Tô adorando agora essa ideia de usar aqui a nossa TV. A primeira vez que tá usando é hoje. Ele riu. Deixa eu Pode ver se ele não tá rindo, ó. Deixa eu Mostra te falar um negócio, ali. O Ceará. que você acha dessa língua aí? Deixa eu te falar um Se negócio é que acontece. Eu não. fato ou fake? Responda pra Agora, você aí. agora eu vou te falar o que acontece. Você é muito liso também. eu Você vou- dá uma volta aqui. Eu vou hein? te falar o que acontece nos bastidores. Tem muitos pastores, grandes profetas, que eles falam assim: eu não cobro. Eu não tenho um valor estipulado. Mas por que ele não cobra? Porque ele tem um dom tremendo, mas tremendo, de tirar o dinheiro do povo, que ele não cobra. Mas ele chega lá e fala assim: não, eu tiro minha oferta. Ele chega lá, você vê o pessoal tirando assim, ó, um tag, tirando um Rolex, tirando e tal. Eu queria e vai saber a tua acontecendo. opinião disso. E assim, agora a respeito do Miguel. Do Miguel. Do Miguel. Pois é, o nome dele é Miguel? Miguel. Eu não conhecia. O que é que você acha? Ele fala em línguas, ele é um pastor, ele é um charlatão? Quero Não, saber a ele verdade. ele não é pastor. Ele não é pastor. A pastor tem que cuidar de vidas. No Pastor, máximo, ele um fica. pincher. Não. Não, porque assim, cara, Ele é um- desculpa, essa língua aí que ele fez, É. eu não sei porque tem o CCAA, tem o CCARA, essa língua aí,
Juro pra você, por isso que o cara tava rindo. É Miguel, ou não é um pastor? não, não, É um não é pastor. charlatão? Não é pastor. Tá enganando o povo ou não? Aí eu já não posso falar se ele tá enganando, não, Aham. porque ele acredita tanto no que Deus está fazendo na vida dele, que é muito difícil. Mas na maneira que ele leva, não está certo, né? Assim, você tem que ter muito temor a Deus ao ponto de o tempo inteiro declarar coisas sobre a vida daqueles que te cercam com toda a certeza do mundo de que realmente vem da parte de Deus, né? O grande sábio, ele nos ensinou que nos momentos que você não tem certeza da sua resposta, você para, reflete e depois você compartilha, né? Você acha que ele não tem certeza do que ele tá falando? Por ele ser tão jovem, assim como um dia eu fui, ele pode ter certeza, mas as pessoas que conduzem ele para vários lugares não deveriam permitir isso, Não, porque né? na verdade é o seguinte, eu vou falar para mim, eu sou cristão, isso Sim. aí já falei em alguns lugares, mas ali eu não consigo entender, compreender, não vejo verdade, não estou julgando aqui. Supostamente eu acho que ele não está falando em línguas. A gente trabalha com comunicação, né, Pô, o Ceará? não A gente sabe quando a pessoa tem o dom e não tem o dom, mas um dom para você apresentar um programa de entretenimento é uma coisa. Agora, para você pregar a palavra do Senhor e causar efeito na vida das outras pessoas é totalmente diferente. Não é o dom que faz você atingir e salvar umas vidas através da palavra. Você é um Entendi. canal divino. Então, assim, é impossível de saber, entende? Agora, a maneira que conduzem a imagem e tal, eu não concordo, entende? Eu acho que ele é muito novo. Você pode saber da palavra, você pode ter todo o conhecimento da teologia, mas sem vivência é muito difícil você falar ou direcionar uma pessoa o que é certo e o que é errado. Eu posso falar muito bem sobre a vida na igreja, de congregar, de viver com as pessoas, mas eu sou imaturo ao falar como é criar um filho, entende? Aliás, você vai ser pai, né? Exato, vou. Podia falar, e você me falou ali, não podia falar. Não, sim, meu filho já vai nascer Vai agora. nascer. Tá previsto pro dia 29, mas isso pode acontecer antes, né? Mas só para completar o do Miguel, eu acho que o que seria mais sábio da parte dele seria ele se esconder por um tempo, deixar a poeira baixar e depois ele voltar com mais maturidade, Não mais pode ser cuidado. mais um meme da internet, que tinha uma menina também muito boa, pastoria. A não tinha? Vitória, a pastora Vitória. Aquela ali eu Eu sentia... conheço todos, eu Aquela eu conheço todos. sentia mais A Vitória, firmeza, aquela menina. a Vitória. Mas esse aí eu não sei Ô, se... Ceará, a fama confunde muitas coisas, mano. Faz a gente se perder. A gente, na verdade, não sabe nem quem a gente é, de fato. A gente sabe que tem algo conduzindo a gente em algumas horas, Você mas tem a medo gente de se perde. fraquejar, de voltar pro mundo, pra bebida, pra farra? Tem medo? Não tenho mais medo. Eu vou falar aqui da menina, como chama aquela menina? Andressa Uraque, Urach. Aquela minha menina, amiga ela também. foi Sim. da igreja pastora, aí todo mundo estava acreditando que ela tinha se convertido. Aí do nada ela voltou, mas voltou assim, power, né? Voltou A na Andressa pressão. Uraque fez a Fazenda comigo, meu. Ela fez, e aí como é que era o relacionamento? E outra coisa, continuando. Ela era minha amiga, a gente saía de rolê Você aqui acha em que São ela Paulo. fraquejou para voltar, se decepcionou com a igreja? Por que você acha que ela voltou Eu acho que na potência? ela não tinha se convertido de fato, porque quando você se converte de fato, Ceará, você não tem como voltar mais. Você acha não que tem. nunca mais vai voltar? Eu não vai errar o caminho? em vários momentos antes de eu casar, eu tentei pecar, mas não pegava com gosto. Não pecava mais. Tentou pegar o quê? Traiu Tentei? a esposa? Não, antes de eu voltar com a minha esposa. Eu tentei pecar. Eu fiquei em santidade, ô Ceará. Eu fiquei Como assim? Fala pra em galera. santidade, sem transar, sem nada. Você eu fez, fiquei ficou em jejum ali? Fiquei em jejum. Quanto jejum tempo sem dar 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses? E assim, 1 ano e 5 meses pra quem tá Jovem. jovem, pra quem não aparece nada no jardim é uma coisa. Agora aparecendo. Rapaz, você é pequenininho, mas você é danado, hein? Mas foi uma Aí. construção, Ceará. Foi uma construção, mano. Rapaz, Hoje, assim, ó, olha que louco, Ceará. Eu tinha perdido tudo. Quantos artistas ao longo desse caminho já perderam tudo e não conseguiram voltar? e você, foram em 9 muitos. anos, deu a volta por cima. Muitos. Hoje eu tô casado com a minha primeira namorada. Hoje eu tô esperando um filho. Hoje eu consigo falar e as pessoas me ouvirem. Hoje eu consigo ser respeitado no meio onde eu vivo, né? Uma coisa é você ser respeitado pelas suas conquistas, outra coisa é você ser respeitado por quem você se tornou, né? E hoje eu tenho a maturidade de entender
que tudo que eu vivi nada mais é do que foi um simples testemunho para hoje direcionar outros jovens a não cometerem os mesmos erros que eu cometi também. E agora eu tô o ponto de tomar a maior decisão da minha vida, que com certeza vai mudar, mas hoje eu vou experimentar a maior fé de todas, que é largar tudo, né? Eu tô ao ponto de largar tudo que eu conquistei no Brasil para ir morar no Japão e ser de fato um missionário, entende? E levar minha família, levar todo mundo para lá. Porque o evangelho ele é menos de 1% no Japão. Se outros missionários, outros evangelistas não forem pro Japão, o evangelho no Japão ele vai morrer. Como é que funciona a religião no Japão? Tem muito Ela é ateu? muito. Não, tem muito ateu Muito ateu também, no muito Japão. ateu. Mas o que predomina lá é o budismo e o Budismo. shintoísmo. Isso, O o shintoísmo. cristianismo é pouquíssimo. Menos de 1%. É muito. E a grande maioria é tudo de estrangeiro. E também, tipo assim, 1%, menos de 1%, a gente não consegue ter mais ou menos uma noção. Mas é tudo misturado, desde protestante até católico. Então eles colocam tudo no mesmo bolo, entende? Então, assim, eu sinto que aqui no Brasil eu sou útil. Eu sinto, eu sou útil para pegar a palavra, para evangelizar e tal, mas há um lugar lá do outro lado do mundo que faz eu entender o porquê eu fui criado, entende? Entendi. É um lugar, o Ceará, porque se eu não for, quem mais irá, entende? Entendi. É, E você vai largar tudo, deixar tua casa aqui em Alphaville, eu vou vender tudo. os projetos lá em Algarve, Não, o projeto de Algarve, e você vai morar mantém. no Japão com a família. Morar no Japão Legal. com a minha família. É assim, eu vou em novembro agora, a gente vai orar, né, para que lugar a gente vai morar no Japão. E também, ao longo de novembro, eu pretendo mudar o ano que vem. Mas, se Deus mudar os planos, quem sou eu, né? Mas, Exatamente. nesse momento, um direcionamento que eu tive de vida é esse. Deus me deu sabedoria para eu levantar recursos sem depender da obra. Hoje, tudo isso que eu estou vendendo casa, hoje, todas as empresas que eu montei, hoje, todas as coisas que eu faço, é somente para eu conseguir ter um dinheiro no caixa, para eu começar a fazer a obra de fato no Japão. É assim, é fácil você ir para Orlando fazer a obra na Europa, porque tem muitos brasileiros, tem muitos evangélicos. Você quer ir pro Japão. Não é que eu quero, eu preciso ir para o Japão. É porque é isso que me mantém vivo, entende? Entendi. Por isso que eu falo, o Ceará, é o tempo que mostra se de fato teve uma transformação, entende? Assim, Entendi. eu também morro de medo de fazer, eu vou ser pai, né? É uma Você insegurança tá com mais medo de ir pro Japão ou de ser pai de ir para o Japão. no Japão? Porque de ser pai, eu creio que o Senhor me preparou para isso. Assim como a morte do meu pai quando surgiu, eu fui preparado para isso. Na cultura japonesa, você como Onicha, filho mais velho, você é preparado. Então a vida inteira o meu pai sempre falou isso. Um dia você vai cuidar do seu pai, da sua mãe, da sua irmã, da família da sua irmã e da sua família, entende? Quando meu pai faleceu, eu fui reconhecer o corpo do meu pai e quando eu abracei ele, eu já não sentia mais meu pai. E aí foi quando eu entendi, o meu pai me preparou para esse momento. A palavra ela diz algo muito interessante. Quando eu era menino, eu falava como menino, me comportava como menino. Agora eu sou um homem. Eu me relaciono como um homem. Eu tenho atitudes de homem e encaro desafios de homens também, entende? O grande perigo é quando você começa a amadurecer na palavra, quando você começa a prosperar, até mesmo no meio em que você vive, e você não dá continuidade nessa maturidade, entende? Que é simplesmente o quê? Bom, agora eu já fui beneficiado de tudo isso, que a fama me deu, que o dinheiro me entregou, e agora o que eu faço com tudo isso? Porque a fama sem um propósito, de nada vale, entende? Então assim, para eu não morrer no meio desse caminho, para eu não me perder como essas outras pessoas que você citou, eu preciso colocar uma nova missão sobre a minha vida, que não é por mim, é por ele que derrama isso, entende? Muito bem. Mudando aqui um pouco de assunto, eu queria falar da tua palestra, Sim. que seria uma palestra motivacional. Eu queria saber o que é que te motivou a fazer essa palestra e se durante alguma palestra alguém já bocejou ali, desviou o assunto e você finge que não viu, ou você fala, acorda Sim. que Jesus está vendo. Tá? Sim. Você baixa ali o evangelista, como é que é? Ou é mais o palestrante? É o O que palestrante. é que já aconteceu nessa palestra que você pode falar aqui pra gente? Porque tem pessoas que gostam de confrontar, né? O cara levanta ali, né? Porque o cara te vê mais ali como o cara da televisão, um palestrante ou como um coach?
Como um palestrante. Eu fiz 3 perguntas, porque você é um cara bom de entrevistar. Eu faço uma, Sim. você responde 20 Não, perguntas. tá certo. Eu fiz agora 3, tu responde se quiser. Exato. A audiência não pode cair, né? Não, na audiência não. Tô gostando de aprender aqui com você. Aí, Eu gosto de ouvir. É como um palestrante mesmo. Palestrante. Hoje as pessoas, talvez muitos que estão fora, digamos, da bolha que a gente vive, não me conhecem, né? Não agora sabem. Tá com a cara de samurai. É. Esse cabelinho pra trás, mostra aqui na câmera, por favor, rapaz. Ó, aqui, ó. Tá com a cara de samurai, cara. As pessoas. Não tá, bicho? Você tá estiloso, parece ator de filme do Japão, arigatou da gozaimashita. Netflix. Não parece, gente? Olha, tá bonito no vídeo aí, ó. Olha aí, a gente tá quase igual também. Meu cabelo tá menos... Tá melhor que eu. Tá, mas aí, palestrante. Aí o pessoal conhece mais como você como palestrante. Como palestrante. E eu vou lá e eu compartilho tudo que eu fiz durante a minha carreira e o que eu fiz para poder conquistar tudo novamente, né? E quando alguém pergunta algo para te confrontar, você muitas vezes sabe o que vai responder? Se eu não sei a resposta, eu digo que eu não sei, né? Eu acho que isso é muito sábio. Quando você não sabe uma resposta, você assumir que você não sabe mesmo. Esse é o grande problema dos grandes palestrantes quererem ter resposta para tudo. E não tem. Mas ninguém tem resposta para tudo. Qual foi o momento mais inusitado que aconteceu em uma de suas palestras? Se alguma coisa que te marcou. Seja boa ou ruim. Eu estava no Brasil e um grande empresário lá de Londres, ele viu uma palestra minha no online, né? Em um dos eventos que eu palestrei aqui no Brasil. E aí ele me fez o convite. Ele falou, bom, eu já fui empresário de jogador, eu já fui... eu sou um empresário e eu vou fazer um evento dentro do Chelsea. E eu queria que você viesse aqui no Chelsea e pregasse, porque o seu testemunho de vida vai pegar muitas pessoas, e principalmente nesse núcleo do jogador que viveu na bebida, na loucura e tal. E aí eu falei, caramba, que responsa, né, meu? Quem sou eu para ir lá no Chelsea e os grandes empresários lá de Londres e tal? E eu fui. E eu simplesmente compartilhei o que Deus tinha feito na minha vida, o que eu tinha conquistado o que eu tinha aprendido com o Silvio, né? Porque eu fui um cara iluminado por Deus, assim. Quantas pessoas queriam ter a oportunidade que eu tive de ter alguns minutos durante a semana de conversa com o Silvio Santos. Aliás, tem uma história que parece que ele chegou uma vez para você e falou, olha, corta o cabelo, não quero você com esse cabelo, pode cortar o cabelo. E aí você falou o que para ele? Não, eu cortei o meu cabelo. Não, porque aqui tá dizendo que você foi de frente, não, bateu de frente e falou assim, não vou cortar o cabelo. Não, eu falei isso pra Silvia. Eu falei assim, quem ele pensa que é pra mandar eu cortar o cabelo? Você falou pra a filha de número 2 do Silvio Santos que não iria cortar o cabelo. Quem ele pensa? Pô, quem ele pensa? Então, ele assim... ele tem certeza que ele é o dono. Exato. Que era, né? Porque só que quando você é adolescente, você não tem muita noção. E eu nem sabia quem era o Silvio. Eu sabia que era o Marcos Mion, o Chorão do Charlie Brown. Essas eram as minhas referências. O Silvio era só o meu chefe. Mas você já teve alguma coisa que você lembra de algum bate-papo com o Silvio, algum conselho que ele te deu? Ou em algum momento ele chegou durante a gravação do programa, mudou aquilo na tua frente? Porque você falou que ele te demitiu, depois ele te recontratou. Sim. O que é que você tem em mente agora que você pode lembrar desses momentos? São essas coisas que eu compartilho na minha palestra. Você fala disso? Eu falo disso. O que é que você fala, por exemplo? Eu falo disso. Que teve algo muito importante que mudou a minha história dali pra frente. Mas, na verdade, o que ele compartilhou naquele momento não fazia sentido. Foi no Jassa que eu tive uma conversa com ele. Você ia no Jassa com o cabelo? Não, eu fui lá no Jassa pra conversar com o Silvio. Tá, porque a maioria ia no Jassa pra pedir emprego, pra puxar saco, pra renovar o contrato. O meu não, o meu foi pra agradecer ele que eu tava saindo do SBT. Então, assim, eu fui lá, conversei com o Silvio, eu falei, Silvio, eu já tô velho, Silvio. Eu quero uma transição de carreira, né? Eu quero sair do Bom Dia e Companhia para ir apresentar o outro programa. Aí ele falou assim, ele já tinha feito o teste. Lembra quando a Hebe saiu do SBT? Lembro. E aí o horário ficou vago. E eu apresentei um programa cantando no SBT. A gente dava mais audiência que a Hebe. Só que o comercial era muito fraco. Porque a gente fazia miniskin, brinquedos Hot Wheels, tá ligado? Tipo assim, não encaixava com aquele horário. Vocês davam mais audiência? Nós demos mais audiência. Mas era à noite esse programa? Era à noite. Nós demos mais audiência que a Hebe. Mas o comercial muito fraco, e aí, perto que aconteceu? do coisa. E aí o Silvio falou assim, nós já tentamos. Você tem idade, só que você tem tamanho de criança. Você mora... Ele falou na tua cara. Vem cá, você cresceu na idade, mas você
aumentou muito a estatura? Parei Não? não também. Você mede Não, quanto, Yuri? 1,58. E quando você começou com 7 anos, você tinha quanto? Ah, eu não 1,57? lembro. Não, Não. é por aí. Não, mas Aí- eu nunca tinha te visto pessoalmente, que eu lembro. Sim, assim. sim. Acho que é a sim. primeira vez que a gente se encontra, né? Nós já Te encontramos deixou em muito triste eventos. isso, a estatura? Porque você falou que no começo você sofreu bullying, porque Não, era a estatura não. japonês. A estatura não. Nunca foi bem Não. resolvido. Não, todo Sabe o mundo que você faz? perguntava Ó, isso. é melhor ser assim do que ser assim. Compreendeu a câmera? exato. Você usa isso? Uh-uh. Ou você faz jus à história dos japoneses? E Não. agora arrumei confusão com japonês, com português. o Agora povo vai me foi. odiar. Agora Um abraço Mas- pra comunidade japonesa aí. essas conversas que você tá tendo comigo aqui, eu tinha com o Silvio também, sabia? Aí ele falava. Fala, e aí, Me diz uma coisa, vem aqui do camarim. Ele sabia. Me diz como é que é do japonês. Ele sabia que eu É tava. verdade isso Ele sabia mesmo? que eu tava trabalhando demais. Ué, Então eu ah. chegava no camarim e ele falava assim: e aí, como é que tá as menininhas? Tá bem? Tá namorando já? Eu Ele falei, falava isso pra você? Falava. Aí eu, na hora que tava sendo, eu sempre fui muito entrão. Hoje não mais, mas eu sempre fui muito entrão, sempre fui. Aí ele, não, mas agora vamos falar de trabalho. Aí o chicote estralava assim. Ele Mas- te cobrava. Cobrava. O quê, por exemplo? Falava, por exemplo, ele chegou pra mim e falou assim: eu quero a sua verdade. Cadê a sua verdade? Eu falei: a minha verdade? Que verdade? Como apresentador? Como apresentador, porque ele explicou muito bem. Ele falou assim: eu não quero crianças falando como adulto para outras crianças. Eu quero crianças falando como crianças para outras crianças. Então eu quero a sua verdade, porque ele ensinou a gente a decorar muitos textos. Então, antes da gente cair no ao vivo, a gente contava histórias do Baú da Felicidade. Então a gente decorava livros. E ele botou o Orlando Macrini para dirigir a gente, não podia editar o programa. Então, a gente tinha que começar a história, se eu errasse no final do programa, eu tinha que voltar a história inteira. Mas o quê? Foi um exercício para decorar. E o que aconteceu? Quando eu entrei no ao vivo, o Silvio falou assim: agora vocês vão apresentar ao vivo, vocês vão atender ligações e vão se comunicar com as crianças. Aí, eu decorava tudo. Eu decorava porque... Já criou ali a mecânica de como decorar A pela diretora- repetição, né? A diretora falava assim, ó, você vai atender fulano de tal, você vai decorar o número, você vai decorar a brincadeira, você vai falar. E aí o que eu fazia? Era bom de decorar, e aí o que eu fazia? Eu repetia a mesma coisa que a Juliana me passava. Aí o Silvio chama a gente no camarim, eu achando que eu tava indo muito bem, ele falou: quero sua verdade, porque quando você conversa comigo aqui, você é uma pessoa, quando você entra no ar é outra. Não, eu quero essa verdade. Cadê a sua verdade? Aí a conversa só ele falava, e ele trancou a porta do camarim, e aí eu falei: a minha verdade, que verdade é essa? Mas o Silvio sempre foi gênio, né? Eu sei que a palavra gênio todo mundo já usa, né? Há muito tempo, para qualquer pessoa, mas o Silvio gênio. E assim, Porque eu lembro que você falou que foi descoberto pelo Raul Gil. sim, A Maísa Silva também foi descoberta. sim, Mas o Silvio tinha uma maneira de conversar com a criança diferente do Raul Gil. ele O sabia, Raul Gil, a pegada dele era se infantilizar com a criança. Tipo, exato, Itaquaquecetuba, mano, repetia, pulava no chão. é, O Silvio tratava a criança como adulto, como adulto, desafiando a criança. É. Então, ele fazia isso até quando estava a Maísa lá com a Silvia, a Patrícia Bravanel, ele ficava jogando. Ah, você não é melhor que ela. Ela é melhor que você não consegue, porque você... Aí ele ficava tirando é isso o mesmo. melhor da criança. Ele fazia isso Puxando comigo isso, com a, né, com a desafiando Priscila. ela. Ele fazia isso E comigo aí eu com a acho que a Priscila. grande sacada da Maísa ter virado o fenômeno que ela Aham. virou foi o Silvio ali trocando com ela. Ele ficava de escada para ela, É. deixando ela com a verdade. Isso. No dia que ela pegou o cabelo e puxou, é peruca! É. Então isso foi um meme da época, né? Isso. E aí foi quando Acho que ele fez a sa- mesma coisa com você. eu saí do camarim dele, eu morava lá na Baixada Santista ainda, na Ainda? comunidade, morava no começo de carreira. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, a minha rua era uma biqueira, né? Aí, tráfico de droga. Aí eu saio do carro assim e procurando a minha verdade. Aí daqui a pouco, tava bem na época que os moleques ficavam com o celular tocando funk altão, assim, que as tias reclamavam e tal. Aí eu falando, meu, pô, até então, essa daqui é a minha realidade. A minha família na Baixada tinha baile funk. E aí eu sempre fui meio que envolvido nisso, tudo da parte do Brasil, né? Brasileira. Você falou que a tia e a mãe é do Do Candomblé. candomblé, aí tinha E aí tinha baile funkeiro, funk, tinha aí tudo. você é corintiano, né? É. Aí eu ali naquele negócio, no dia seguinte, quando eu fui apresentar o Bom Dia e Companhia, a gente tinha que falar um número. Aí eu fui quando eu
caramba, é isso. É 40028922. É o funk do Yudi que vai dar PlayStation 2. Você bolou isso? Eu bolei isso. Porque musicalmente é mais fácil decorar, né? Exato. Mas aí quando eu fiz o funk do Yudi, aí isso foi estouro assim no Brasil, assim. Todo mundo, molecadinha, fazendo o funk do Yudi. Aí depois eu fiz o funk do PlayStation 3. Aí eu entendi que, tipo assim, não era só a minha verdade. Era a verdade de milhões e milhões de brasileiros que não tinha TV a cabo, que ficava em casa sozinha, que a mãe diarista ia trabalhar, e a única companhia que ele tinha era eu, criança igual ele, e que o vizinho, ao mesmo tempo que ele estava assistindo Bom Dia, estava ouvindo funk também. Então, assim, eu comecei a ter mais confiança na minha comunicação e no que eu sentia e vivia, né? Agora tem memes na internet aí, eu quero saber de você. Vocês falavam ao vivo com a criançada. Falava. O Bozo É. já fazia isso, né? Tem Uhum. até criança que mandou o Bozo para E aquele tinha, lugar. e tinha Alguém já te brincadeiros xingou também. lá? Já. Algum palavrão? Mas aí cortavam Mas na... como é que fazia uma triagem? Alguém conversava com a criança Faziam, antes? Ou faz. já entrava sem Faziam. combinar E nada? o que acontecia bastante era muito adulto ligando, né? E fazendo voz de criança. Oi, Yudi, tudo bem? Mas aí, qual foi o pior, Mas aí tinha que pior pedir. coisa que fizeram com você? Palavrão, te xingaram? Ou com a Hum. Priscila? Não, acho que o que ficou meio sem jeito, assim, quando a menina pediu, acho que R$ 1.000 e ela ganhou um patinete. Aí ela achou, patinete, eu não quero patinete. Aí, o patinete é muito bom, parabéns e tal. Aí corta, fica mó climão, assim. Mas não foi só isso, várias e várias coisas aconteceram ali no ar. E coisas assim que não foram pro ar também, né? Não, mas o programa era ao vivo. Era ao vivo. Mas assim, coisas nos bastidores, né? Você se dava bem com a Priscila Alcântara? Porque hoje ela tá na Sim. carreira solo. Aliás, como ela canta bem essa Canta menina, bem, né, canta cara? bem. Sempre cantou. Impressionante, Sempre né? cantou. Você se dava bem com ela? Se dá hoje? Tem contato com ela? Às vezes eu falo com ela. A última vez que eu falei foi no meu chá revelação, né? Chá revelação do meu filho e falei com a mãe dela também, né? E eu fiquei Rolou feliz. alguma coisa entre vocês no passado, ali adolescente? Não, Da flor não. da idade? A Priscila Você tem... meio que cantava ela ali, né? Não. A Priscila tem idade da minha irmã mais nova. E nessa época eu já era noivo. Eu era noivo da minha atual esposa, entende? Que você voltou, né? Voltei e tal. Mas eu sempre queria mulheres mais velhas. E a Priscila, a gente ficava muito tempo juntos. Teve uma fase que a gente não aguentava nem um olhar pra cara do outro, porque, tipo assim... Dividiu o mesmo camarim ou não? Não. Mas assim, a gente nem ficava no camarim. A gente chegava no... pensa, saía do evento, aí chegava pra apresentar o Bom Dia e Companhia, era só maquiagem, a gente fazia maquiagem dormindo e apresentava o programa. Dormindo. Dormindo. Não. Quase. Nos intervalos a gente dormia também no chão lá e ficava. Meu, era muito cansativo. Então, O que foi pior? Você ter começado com 7 anos como apresentador e o que de melhor te trouxe? o que melhor me trouxe depois foi, há pouco tempo atrás, entender o quanto eu fui abençoado também. Porque eu não conseguia ter a noção de quantas coisas eu vivi, coisas que ninguém viveu. Por exemplo, no falecimento do Silvio. Só caiu a minha ficha quando o Silvio faleceu e algumas horas depois já estavam na minha casa para perguntar o que o Silvio representava para mim. E no dia seguinte do falecimento do Silvio, foi eu acordei e estava passando o programa eu junto com o Silvio. E aí isso eu comecei a lembrar de vários ensinamentos, e aí volto ao ensinamento que ele me ensinou, que você me perguntou, que é uma das coisas que eu compartilho na minha palestra, né? Que a última conversa que eu tive com o Silvio, de fato, assim, de um bom tempo, foi quando eu falei, Silvio, eu quero fazer essa transição. Ele, não tem como e tal. Mas o que você quer? Eu falei, então, Silvio, eu vim aqui para te agradecer toda a oportunidade que o senhor me entregou, né? Ele falou, você conseguiu sua casa, seu carro, até o momento estava tudo maravilhoso. Aí eu falei, eu agradeço ao senhor pela oportunidade, agradeço todas as coisas. Aí ele falou, deixa eu te explicar uma coisa. Você é um artista que você começou dentro de uma grande emissora, onde você tinha assessor que ia te proteger, né? Porque até então não tinha blindar, a rede social. A gente era blindado pelos É. contatos que a gente tinha. Então, você tinha uma boa equipe, figurinista, assessor, você tinha tudo. Mas agora você vai trilhar algo sozinho. Agora você vai aprender o que é ser um verdadeiro artista. Porque você vai ter que levantar um produto, você vai ter que fazer com que essas pessoas acreditem nesse produto, você vai ter que
procurar um lugar para exibir esse produto, vai ter que correr atrás de marcas para patrocinar esse produto e vai ter que correr atrás de audiência para esse produto ter sucesso. E depois desse ciclo, você vai começar novamente. Aí você vai entender, isso eu guardei para minha vida. Aí você vai entender que o grande artista não é aquele que se comunica bem, não é aquele que canta bem, que dança bem. O grande artista, ele sabe vender o grande artista. Você se arrepende de alguma coisa que você faria diferente? Eu me arrependo de não ter tido gratidão por tudo que eu tinha já vivido. Um longo tempo eu vivi dessa forma. Mas hoje, tudo aquilo que me fez sofrer, que eu queria reconquistar minha infância, minha adolescência, hoje eu vejo que foi até um presente que hoje eu consigo, quem sabe, me aposentar mais jovem do que outras pessoas, né? O Silvio, por exemplo, na minha vida, eu tive conversas com o Silvio, onde eu falei, Silvio, eu preciso de um aumento, porque eu tô trabalhando de segunda a segunda. Aí ele falou assim, você quer voltar a trabalhar na feira com seu pai? Porque eu trabalhei um tempo na feira com meu pai. Aí eu falei assim, não, Silvio, tá muito bom esse salário que você tá me entregando. Você acha que as pessoas E só aí- dão valor quando perde, realmente? Sim. Aí ele Você- falou assim, porque você é muito ele novo. falou pra você assim, ó, agora você vai ter que ser o seu empresário, assessor, figurinista, maquiador, né? E você viu que lá você tinha um conforto. Muitas vezes é melhor sair dessa zona de conforto para Exato. aprender, né? Buscar novos caminhos. O que é que ninguém sabe sobre Yudi Tamashiro por trás da história de sucesso, de fracasso? Que vamos saber agora, porque muita gente vê aqui e só fala do sucesso, mas o fracasso também faz a gente, né, ganhar casca, criar acho- um escudo para fazer sucesso. eu O que é que acho- ninguém sabe? Eu acho que agora as pessoas estão me conhecendo um pouco mais, né? Durante a minha vida toda, eu tive que me construir para ser alguém. Durante a minha vida inteira, e isso acontece muito por começar a carreira muito novo, você tem que ir se moldando à vontade das pessoas que te cercam para garantir uma oportunidade a todos. E lógico que você se beneficia. Só que hoje eu não preciso vir aqui e criar uma roupa para eu poder vender algo. O que as pessoas não sabem é que eu sempre fui muito sério dentro de casa. As pessoas O sempre. japonês ele é mais calado, né? Exato, Mais sério, né? exato. E o Ceará, eu hoje, quando eu vou pro Japão, eu começo a entender quem eu era de fato. Eu começo a me conhecer Buscar novamente. suas raízes, suas Exato, origens. porque a gente vai aprendendo técnicas de comunicação. A gente vai entendendo que a gente precisa entrar num ambiente, num escritório ou num estúdio assim e ser simpático com todo mundo, porque as pessoas precisam saber que você é simpático. Entende? Então, ao longo do tempo, pela a verdade com que eu vivo as minhas coisas, eu comecei a ter mais segurança de demonstrar quem eu era de fato. Entende? Então, assim, hoje é muito difícil eu virar e falar assim, pô, quem as pessoas não sabem que é o Yudi? Pô, eu sou esse agora, entende? Eu não era aquele que as pessoas achavam que eu era, entende? Então, na verdade, você se perdeu para se encontrar. Exato. Você já se exato. encontrou. Eu me encontrei em Cristo, né? Ou melhor, Cristo me alcançou, ele me encontrou e agora me dá uma segurança. Hoje eu não sou nem dançarino, nem cantor, nem palestrante. Eu sou filho de Deus, né? E essa identidade jamais vão tirar de mim. Entende? Então, hoje eu não me baseio pelas minhas conquistas. Hoje eu me baseio quem eu sou, no que eu sou um instrumento de Deus, que eu vou fazer isso o resto da minha vida. O meu pastor falou algo muito interessante para mim quando eu perguntei para ele, pastor, e ele tem 31 anos de idade. Eu perguntei para ele, meu pastor, me fala uma coisa, como que você se vê daqui 10, 20 anos? Ele falou, com toda a segurança da minha vida, eu vejo fazendo aquilo que eu faço hoje. Eu falei assim, mas como assim? Pregando a palavra do Senhor. E não tem coisa mais linda do que você saber para que você foi criado, para onde você está indo e para o que você precisa fazer, entende? É uma forma muito poética, né? Tudo isso. Mas quando você passa a viver tudo isso, te dá uma satisfação, e é o que está lá na Bíblia, né? A paz que excede todo entendimento. Você só consegue viver isso, de ter toda a segurança em cada passo que você dá, quando você sabe quem você é, entende? Muito bem. E o que é que você diria hoje para o jovem Yudi Tamashiro, lá atrás, no comecinho do Bom Dia e Companhia, dos anos 2000, que ninguém nunca te disse? Você pode olhar para a câmera,
fique à vontade. Que hoje você é um cara com muita experiência. Né? É, O que é que você diria pro Não o igual você. pequeno Yudi Tamashiro? Imagina, todo dia a gente aprende. Ninguém é tão grande que não possa aprender e não tão pequeno que não possa ensinar. Exato, Ceará. Então Exato. pode... Mas no meio artístico eu já ouvi muito falar de você. Obrigado. É um Ninguém cara prova muito- nada. Ninguém muito- prova nada. Não, Sou verdade. casado, pai de famílias. Vamos voltar aqui para a pergunta. Ô, Ceará, O que é que você diria hoje para o jovem Yudi Tamashiro, lá atrás, no começo do Bom Dia e Companhia, que ninguém nunca te disse? pô, eu vou falar algo que as pessoas olham e talvez me julguem, né? Até mesmo dessas palavras, dessa coisa que as pessoas acham que é sabedoria, é simplesmente um canal. Eu falaria pro Yudi, calma, que um dia isso vai ser somente um testemunho. Ceará, todo ano eu sei que vão vir grandes lutas. Eu sei que vão vir grandes batalhas. Mas eu sei que Cristo, junto comigo, eu vou vencer tudo isso. Mesmo que nos olhos humanos, né, achem que talvez você caiu por um momento ou você se perdeu, mas você estando junto com Cristo, qualquer batalha será vencida. Por exemplo, Yudi, muita calma, porque no início da sua carreira você assinou um contrato onde te ofereceram mudança de vida e depois de 4 meses você encontrou uma pedra de tropeço, onde hoje com 32 anos de idade eu vou ter a resposta disso. Sendo mais claro, quando eu era novo eu assinei um contrato com um empresário onde ofereceu uma maravilha, mas ele acabou complicando a minha vida. E eu pedi um distrato, não aconteceu, e onde a multa era de 5 milhões, né? E agora eu com 32 anos de idade, dia 29, agora desse mês, eu vou na audiência para saber se eu pago esses 5 milhões ou não. Só que dia 29 é o dia do nascimento do meu filho. Então, assim, se eu posso compartilhar algo com vocês, viver a fé é isso. É acreditar que mesmo nas dificuldades, talvez tem cicatrizes que vão te acompanhar durante uma vida. E independente do resultado, eu tendo que pagar 5 milhões ou não, mesmo sabendo que eu não tenho culpa, mas a justiça dos homens é falha, mas eu vivo a minha vida pela justiça de Deus, né? E eu creio que se o martelo bater e eu tiver que pagar os 5, eu creio que o Senhor irá conduzir a minha vida para eu ganhar 10, né? E só de o simples fato do meu filho nascer já é uma vitória para mim, entendeu? O Ceará. É muito difícil, o Ceará. A gente tá fazendo um negócio, entretenimento e tal, mas eu vivo isso de verdade, Ceará. Quando eu vejo um moleque desse, eu não queria falar, mano. Quando eu vejo um moleque desse, o Miguel, tem pessoas ganhando dinheiro em cima da fé do moleque, entendeu? Como já ganharam em cima de mim. Quando eu vejo muitas coisas acontecendo por aí, eu vivo isso, mano. Eu tô pronto para largar tudo aqui para acreditar que existem japoneses que precisam conquistar uma mudança de vida assim como eu tive também, entendeu? Então, assim, as pessoas podem duvidar da minha fé, mas a minha família não duvida e eu tenho certeza que o Senhor também não. Então, se eu pudesse compartilhar com o Yudi de anos atrás, não perca a sua fé e não perca a sua essência. Não queira se moldar para agradar as outras pessoas. Se for para ser bom, que seja bom. Eu vi meu pai a vida inteira tomando um monte de calote e eu não respeitava meu pai, eu não tinha meu pai como referência, porque roubaram muito meu pai durante a minha vida inteira. E eu admirava grandes empresários que ganhavam muito dinheiro. Só que hoje as minhas orações é que eu tenha o mesmo coração do meu pai. Que eu falava, pai, mas ele roubou o senhor? E aí ele falava, mas eu deito minha cabeça tranquila no travesseiro e consigo ser uma boa referência para você.
e que eu consiga fazer isso também, que eu esteja longe da vaidade, que esteja longe de que o meu coração não esteja grato nas pequenas coisas, né? A gente possa valorizar o que realmente importa, porque a roupa rasga, o carro a gente troca, a casa a gente reforma, mas quando meu pai partiu, eu vi que a saudade, ela machuca. Uma mãe, um pai, um filho são insubstituíveis, né? É uma liberdade poder compartilhar tudo isso, ô Ceará, e que mais pessoas, assim, do meio artístico possam viver isso, porque a vida inteira eu fui famoso, mano. Eu, a Priscila, a Maísa, e assim, mas eu nunca me senti importante. Nunca, nunca, nunca. Eu era, somente ouvir as pessoas falar, o menino do PlayStation, eu falava, eu não sou isso, entendeu? Quem que eu sou? Mas hoje eu sei quem eu sou amado por Deus e nenhum amor foi capaz de me preencher 24 horas. Hoje eu saio daqui, toda vez eu entro no carro, Ceará, eu coloco um louvor e falo, Senhor, independente de tudo, não larga a minha mão, esteja comigo, me ensine a cuidar do meu filho e da minha família, sabe? Fé é isso, fé é isso. As pessoas querem saber o que é fé, é enxergar beleza no caos. Perfeito. Você é um cara muito bacana para entrevistar, porque você fala, né, com veemência, você coloca para fora, e como eu falei, eu faço uma pergunta, duas, você já me dá ali várias respostas. Então, a última pergunta, você já respondeu para mim sem eu fazê-la. E eu quero te agradecer aqui por você compartilhar a sua experiência de vida, né, já que você começou tão jovem na televisão, com 7 anos, e agora está aí empreendendo, palestrando, evangelizando, né? Sim. E prestes a ter um filho, né? É. Quer dizer, voltou para noiva lá do comecinho da isso aí. carreira, né? É isso. Então, você está nos trilhos. Amém. Te desejo Amém. sorte, sucesso, saúde e muita sabedoria. Amém, Senhor. Festa da Firma vai encerrando hoje aqui mais uma entrevista com Yudi Tamashiro. Ele disse que não é nada, mas ele é apresentador, dançarino, palestrante, empreendedor. Muito obrigado pelo nosso bate-papo. Obrigado. E obrigado a você também que está nos vendo, nos ouvindo, pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua inteligência. Você pode nos seguir aí no Instagram, TikTok, Facebook, pode nos ouvir em todas as plataformas de áudio e vídeo e nos seguir aí também, se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Vai lá, Festa da Firma Podcast, já ativa o sininho para receber as notificações, porque toda quarta-feira tem um novo episódio, um novo convidado, a partir das 7 da noite, em ponto, horário britânico, às 19 horas. Um beijo e até o próximo programa.